Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Panelaço, programa sem crueldade animal. E toda semana, graças a Vans e Darkside, sempre trazendo alguém inteligente para trocar ideia com nós. E hoje eu trago a Mara Moira, escritora, feminista, doutora em teoria crítica literária. E aí, tudo bem, Mara? Olá, meu querido João, tudo certo e você? Tudo jóia. Mara, eu não sei que eu peguei, eu acho que um release seu mais antigo, aí fala que assim, você é uma travesti aqui, né? E você não, você já é uma trans, não é uma mulher trans? Não, eu sou travesti ainda, porque é isso, no Brasil, travesti é uma identidade dentro do movimento trans, né? E é isso, ainda é um termo muito forte, né? Um termo que tem uma história muito forte, especialmente quando a gente pensa em a gente tenta muitas vezes nublar a diferença entre mulher trans e travesti. Dizer que da perspectiva social deve ser a mesma coisa, mas por mais que a gente tente forçar que é a mesma coisa, existem particularidades, né? Então, por exemplo, a prostituição de rua, muitas vezes ela é muito mais atrelada à questão da travesti, né? A cultura do pajubá, sabe o que é pajubá? É a linguagem, não é Isso, então, pajubá é um código de segurança, uma língua de segurança criada pelas travestis, as mulheres trans geralmente, né, não é a cultura das mulheres trans não é uma cultura que dialoga tanto com o pajubá. Tem mulher trans que sabe, mas sabe porque aprendeu, porque quis, não porque precisou, não porque estava lá, né? Então, ou seja, a travesti, a questão da cultura pajubá, a cultura da rua, essa cultura de resistência, de enfrentamento mais direto com a polícia, com a sociedade, essa coisa de quem sofre a maior violência, geralmente são as travestis. Eu penso que deve ser uma vida muito difícil ser um travesti dando um trampo na rua, né? Uma travesti dando esse trampo na rua, né? Né? Sim. O que significa ser uma travesti? Essa palavra travesti, enquanto grupo, né, as travestis elas surgem ali mais ou menos nos anos 60, né? Até uma década antes, anos 50, o que a gente tem é a palavra travesti muitas vezes remetendo a figuras que se vestem com roupas de outro gênero durante uma performance teatral, ou bailes à fantasia, ou o próprio carnaval. Então, nos anos 50, teve uma cobertura muito grande da mídia sobre as travestis no carnaval, sobre a carioca. Isso foi fazendo com que, de alguma forma, desse uma grande visibilidade para esse grupo, para essas pessoas que estavam ali. Isso começa a vazar o carnaval, começa a vazar e figuras começam a encarnar essa palavra não apenas nesse contexto festivo, elas começam a viver em função dessa palavra, né? Então, essa palavra ela tem uma história, né? E aí, anos 60, a gente já vai ter um monte de matérias aqui no Brasil, por exemplo, falando muito. Eu lembro de uma matéria assim, lá no Rio de Janeiro, né? Ano de 69, finalzinho de 69. Né, ela coloca assim, né? Muitos saíram com homens pensando que fossem mulheres. Né, e aí fala, uma matéria de uma página inteira falando justamente sobre travestis ocupando espaço público, começando a ganhar bastante dinheiro com prostituição e a polícia indo para cima com o crime de vadiagem. Você sabe o que é o crime de vadiagem? Sim, eu fui preso de vadiagem quando era punk. Então, imaginei. Eu não tinha carteira de trabalho, cara. Não tinha carteira de trabalho, vadiagem, cara, ia preso. E aí as travestis foram muito presas a partir do crime da vadiagem, né? E é muita coisa muito louco, né? Porque nesse momento, prostitutas que não eram travestis, as mulheres cisgêneras, elas não eram mais presas pelo crime de vadiagem, porque se entendia que essa prostituição exercida por elas era um mal necessário com uma importante função social, qual seja, a de preservar a moralidade dos lares, a pureza dos costumes. Eu estou citando. Né? E aí, a prostituição exercida por travestis não podia ser considerada um mal necessário e, por conta disso, elas podiam ser presas pela lei da vadiagem. Olha o absurdo da lei, né? Anos 60, anos 70, até nos 90 já tinha coisas acontecendo como essa. Né? Que doideira, cara. Mas o que você falou, cara, geralmente a travesti ganha dinheiro pra caramba. Quer dizer que tem muito homem afim de transar com a travesti, cara. Que tem expressão, né? Tem muito. A gente está. Se hoje eu estou aqui dando entrevista para você, pessoas estão parando para me ouvir falar, é porque gerações e gerações foram sobrevivendo a partir quase que exclusivamente desse trabalho. Hoje, nesses últimos 10 anos, a gente tem começado a abrir um pouco mais a sociedade
vai se abrindo o leque de opções dentro do mercado formal de trabalho, a gente vai conseguindo inserção em mais lugares, mas até muito recentemente a prostituição era, independente do seu sonho profissional, quando criança você sonhava em ser médica, astronauta, cientista, professora, você ia ser puta. Né? E a gente tem conseguido viabilizar a nossa existência a partir desse local. Né? E esse dinheiro que a gente consegue ali não é pouco, e o Estado percebeu que não é pouco, a polícia percebeu que não é pouco. E aí foram criando estratégias para tentar se apossar desse dinheiro para tornar a nossa vida ainda mais precarizada. Então, essas vezes que elas são presas pela vadiagem, a extorsão faz parte. Então, ou seja, além dela ser presa, ser violentada, estuprada, obrigada a fazer faxina no batalhão, né, na prisão, no lugar onde ela foi presa, ela ainda era extorquida. Ela perdia todo o seu dinheiro ali naquele momento. Então, percebiam que ela ganhava dinheiro, começaram a perceber que era lucrativo se apropriar do dinheiro de travestis e prostitutas, porque ninguém ia lutar por elas. Olha que loucura, né? Cara, como é que foi a sua infância, cara? Quando que você percebeu que você estava no corpo errado? Então, esse é um outro debate, assim, né? Porque a gente fala de corpo errado, corpo certo, todo mundo tá mudando, né? Eu imagino que quando você se olha na infância, você também se vê um pouco diferente. A gente tem uma compreensão trans mais recente, né? Que vai dizer que a gente não transiciona em um dado momento da vida. A gente é uma transição ambulante, a metamorfose ambulante, lá no Raul Seixas, né? Então a gente está sempre transicionando desde que nasceu, a gente está sempre se transformando. Mas existe um momento em que você se dá conta que você gostaria de poder existir para o outro e não só para si mesma, né, em outro gênero. Né? Então, ou seja, me criaram para ser um homem, me disseram que eu era um homem e eu tentei ser esse homem por muito tempo. Né? E acho que para muita gente, desde criança, já é muito óbvio que ela não dá conta desse papel que impuseram a ela, mas para mim eu tentei arduamente por muito tempo. Eu ouvia Ratos de Porão na minha adolescência. Não, eu era uma figura meio rebelde, né? O Titãs dos anos 80 ali. Né? Então, eu gostava da pancadaria e tudo. Eu nasci em 85, né? Então, ou seja, eu peguei um pouco dessa fase, eu tentei ser esse homem desesperadamente, até que não deu mais, assim, até que eu fui me permitindo experimentar com roupas, experimentar. E aí, já quase nos 30 anos, com 29 anos, eu decidi começar a tomar hormônios, mudar meu guarda-roupa, e desde então, 7 anos atrás, quase 8 anos atrás, que eu vivo com a Mara. Mas a ideia é que eu nunca me permiti fazer perguntas, sabe? Eu nunca me permiti porque não me ensinaram a fazer perguntas, não me ensinaram a me perguntar se eu estava confortável daquele jeito de existir. Eles disseram, você é isso, e eu tentei ser isso durante um tempo, até porque também me ensinaram que se eu não fosse aquilo, eu ia levar muita porrada, né? Cara, assim, eu chamo você de cara porque eu chamo mulher, homem, não, cara, não. É meu, eu falo gíria. Mas, cara, é uma palavra feminina. Eu sou dos anos 80 e a gente sempre chamou a travesti de o traveco, que é ofensivo, né? Uhum. E pra mim, cara, eu tô também tentando ser, sabe, falar certo, o correto, né? Como é que é as pessoas, esse tratamento de gênero, cara? Né? Você se sente ofendida chamando você com outro gênero, cara? Acho que teve momentos em que... Acho que tem momentos na fase da pessoa trans em que ela tá mais insegura ainda, ela tá tentando ainda ganhar essa confiança, e muitas vezes essa confiança vem do reconhecimento alheio, né? Então vem da forma como vão te tratar, né? E aí, às vezes, quando você tá mais fragilizada, né? Se alguém te chama pelo nome masculino, nome antigo, se alguém erra seu gênero em público, ou mesmo no particular, assim, né? Aí você pode desabar de chorar. Mas é isso, sabe? Eu tenho aprendido também a não dar muita importância para isso, entender que quando a pessoa me chama por outro gênero, isso fala mais de padrões que a gente internalizou do que é masculino, feminino, e padrões que muitas vezes são inconscientes, sabe? Imagina, nunca, olha, João, nunca no telefone alguém me tratou no feminino de cara. Eu precisei falar, eu sou uma travesti, meu nome é Amara, me trata no feminino, porque minha voz está dentro de um padrão que a sociedade entende como masculino. Então, se a pessoa nem tá me vendo, não tá vendo tudo com uma saia, com algum brinco, com um batom, então, tipo, se algum signo que transmite, que traduz algo que a nossa cultura entende como feminino, ela não consegue identificar de cara isso. Então, ou seja, tem padrões que a gente internaliza desde cedo, a gente é ensinado desde criança a reconhecer padrões de masculino e feminino, né? E pessoas trans quebram um pouco esse padrão, porque elas tiveram
uma criação muitas vezes para ir numa direção, com hormônios atuando ali alucinadamente no corpo, e depois para reverter esse processo é duro, e às vezes elas nem estão afim de reverter esse processo, sabe? Porque é isso, sabe? A gente está, de alguma forma, também querendo não só transformar o nosso corpo para que a sociedade nos veja de acordo com esse padrão, mas também está querendo transformar esse padrão para que o nosso corpo não seja um empecilho e a gente não tenha que fazer um monte de intervenção absurda e violenta e perigosa para que nos tratem da forma como a gente se entende. Cara, esse caldeirão linguístico pajubá das travestis, cara, já tinha alguma literatura, já tipo um dicionário, né, um texto escrito assim já antes de você? Opa! Não, dicionário já tem 3, né? Então, tem o Diálogo das Bonecas, que é uma iniciativa, uma parceria do Ministério da Saúde, e uma espécie de um glossário feito pela Giovanna Baby, que foi relançado esse ano, né, dentro da obra dela, Pajubá Odara, se não me engano, chama esse o nome do livro. Então, integra esse livro que ela acaba de lançar. Aí, nos anos 90, também tem um dicionário chamado Bichonário, né, que é o dialeto, chamado de dialeto homossexual de Salvador, e ali está sintetizado um monte de coisas do Pajubá, né? E em 2007, se não me engano, um pouco antes de 2010, né, foi lançado Aurélia, a Dicionária da Língua Afiada, e também se propunha a resgatar várias palavras desse dialeto, desse jeito de falar. Né? Mas não só, era da comunidade LGBT em geral. Né? Quando a gente fala em Pajubá, Bajubá, é uma língua de segurança, né? Foi se constituindo como uma língua de segurança, pessoas em uma situação muito vulnerável, precisando falar entre si sem ser entendidas por quem não era do grupo. Então, quem precisa de uma língua de segurança é quem está levando porrada, não é a figura que está ali um pouco melhorzinha. Então, não é da gay da Freicaneca. É de gays afeminadas que vivem na periferia, né, que vivem em umas situações mais extremas, né, que vivem ali naquele contexto da prostituição em volta, pelo menos orbitando em torno daquele tipo, cabeleireiro, sabe? Essas figuras que atendem essas travestis que trabalham na rua. Então, essas figuras que precisavam desse código, né, e esse código foi se formando a partir do Yorubá, sobretudo o Yorubá, mas outras línguas africanas também, que são utilizadas em rituais de religiões de terreiro, né? Então, o candomblé, umbanda, então um monte de palavras, né, padê, né, ajeum, né, então, muitas das palavras erê são palavras tiradas diretamente dos rituais e ressignificadas dentro do Pajubá. Pajubá, né? Pajubá significa segredo. Então, as primeiras travestis que falavam umas com as outras, vamos falar em Pajubá, vamos falar em segredo, e foi se perdendo a noção de que isso era uma palavra e foi que significa segredo e foi se tornando o nome da língua. Você tem o segundo livro, né? Que é Se Eu Fosse Puta. Esse aqui faz parte. Eu li aqui que você fez isso na sua transição. Né? No começo da minha transição. No começo da minha transição. Essa é a segunda edição. Tá vendo que mudou o título? Porque as livrarias não queriam vender com a palavra puta na capa. Então a gente colocou um R. Se eu fosse pura. Agora o título oficial é Se Eu Fosse Pura, mas o livro é o mesmo, porque sim as livrarias vendem. Então, tá. E se você fosse puta? Né? É engraçado, porque mesmo se eu colocasse um não na capa, também ia ser proibida, né? E se eu não fosse puta, também iam proibir esse livro, porque a palavra é o que não pode ser colocada, né? Se você é um ganhador do prêmio Nobel, aí você pode, né? Memórias das Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques. Mas se você é uma travesti dessa história, aí não. Aí passou do limite, né? Caramba. Aonde que a literatura transforma, cara? A literatura te transformou, não transformou? Opa! Não, e é isso, assim, por mais que a literatura, às vezes a gente vende uma noção ingênua de que a literatura é boazinha, que todo mundo é legal ler, né? E é verdade, é importante que a gente leia, que a gente estimule, né, desenvolvimento das nossas habilidades interpretativas, que isso vai sofisticando a nossa capacidade de lidar com informações complexas, né, de interpretar entrelinhas, de tentar imaginar inferências, contextos, hipóteses, né, não ficar só nesse nível mais superficial da leitura, né? Então, a literatura nos ajuda a ir para um nível mais profundo, para você conseguir, tipo um laboratório de sentidos e de palavras, né? Então, quando você está fazendo crítica literária, você está ali tentando pensar de que maneira aquelas palavras vão arquitetando coisas muito mais complexas do que aquilo que você está lendo na superfície.
Né? Isso é muito interessante. Né? Isso é um tipo de... como é que fala? É um tipo de habilidade necessário nos tempos que a gente vive hoje de fake news, desinformação. É preciso que a gente olhe para o texto que está na nossa frente e que a gente consiga imaginar, né, formas de contestá-lo, de problematizá-lo, de pensar se ele está realmente, se ele está tentando nos manipular e de que forma, de desmontar esse texto. E a literatura nos ajuda com isso. Né? Intimidade com a literatura nos ajuda a desenvolver essa habilidade de desmontar um texto, de tentar entender ali duplos sentidos, entrelinhas e tudo mais. No entanto, a literatura, então, ou seja, a literatura transforma. Né? A literatura nos torna pessoas mais críticas, isso é importante. Mas também é importante que a gente pense que a literatura também está vendendo uma forma, está impondo uma forma de pensar, né, está reproduzindo discursos discriminatórios, está reproduzindo o status quo de alguma maneira. Né? Então, ou seja, pense que o Brasil é um país racista. Né? Você quer apostar que a literatura brasileira é uma literatura racista? Você quer, mesmo os grandes autores, mesmo sem consciência disso, mesmo sem ser escancaradamente racista, eles reproduzem o seu momento. Você pega lá Grande Amado, né, tem um monte de momentos assim, que hoje a gente olha e fica, caralho, que coisa terrível. Né? Olha como ele está descrevendo a pessoa negra. Você pega ali Graciliano Ramos, você pega, né, Guimarães Rosa, Érico Veríssimo, um monte de gente assim que, tipo, eles estavam realmente se importavam com assumir uma perspectiva de uma pessoa oprimida, de grupos marginalizados, e mesmo assim, às vezes, não conseguiam se dar conta, né, do alcance do racismo e quanto eles próprios estavam reproduzindo essa... A gente vai também... As próximas gerações vão também jogar pedra na gente, porque a gente não percebeu um monte de coisa. Mas é interessante pensar que a literatura, ao mesmo tempo que ela desestabiliza, ela também reproduz a norma. Da onde você tira a coragem de existir, cara? Então, é isso, né? Também, quando eu falo, né, que nos criam para ser homens, ou nos criam para ser de um determinado gênero, né, também nos criam para ter medo de se imaginar outra coisa que não aquilo. Então, e nos ensinam desde muito cedo a esse medo, né? Inclusive, incumbem as próprias crianças a ficar fiscalizando o gênero uma das outras. Não, ó, aquele amigo é viadinho, aí você aprende a reproduzir palavras, né? Esse boné vermelho aí é coisa de viado, né? Total. É coisa de sapatão, né? Então, a gente aprende a reproduzir isso desde muito cedo, mesmo quando a gente nem sabe o que significa essas palavras. Né? A gente naturaliza, né? Eu lembro de uma vez que eu conversei com autoras de literatura infantil com temática LGBT, né? E aí uma delas falou o seguinte, assim, a gente acha normal dar uma bazuca para uma criança, mas acha um absurdo deixá-lo brincar de boneca. Né? E aí é muito interessante assim, essa duplicidade de o que pode e o que não pode. Né? Então, uma criança, um menino brincar de boneca é perigoso. Um menino brincar de bazuca, aí é tranquilo. Criança que bate na outra porque a outra é considerada viadinho, isso é brincadeira de crianças, não é? Ainda hoje a gente trata isso como brincadeira de criança. Tá só brincando, chamando outro de viado, batendo nele. Né? É brincadeira. Então a gente naturaliza a violência e problematiza a criança querer brincar de boneca, ou de lavar louça, ou de fazer casinha, ou qualquer coisa assim. É um pouco de... Às vezes eu fico pensando assim, o quanto eu fui corajosa ou quanto eu fui suicida em começar uma transição em 2014. Né? Isso foi porque foi 2014, e não foi 1970. Né? Em 1970, você era morta. Em 2014, você ainda levava uma porrada na rua, xingamento o tempo inteiro, medo de ser violentada, mas, né, eu nunca sofri violência desse nível. Né? Mas em 1970, você pagava com a própria vida esse ato, né? Cada onde que você acha que vem esse preconceito todo? A religião meio que turbina esse ódio, não é não? Tem algo da religião, e tem algo, né, de um encontro esquisito entre religião e direito também. Né? No período colonial, hipóteses minhas, assim, tá? Mas eu acho que isso tem um peso importante, mas tem um compilado jurídico, que foi o compilado que orientou as decisões jurídicas aqui no Brasil colônia, de século XVII, XVIII, até o começo do Primeiro Império, e ele propunha que o sodomita, que é o antepassado de LGBTs, né, o cara que dava o cu, ou que comia o cu, né, então ambos seriam punidos. E esse sodomita, né, ele pagaria com a vida, ele seria queimado, a sua sepultura e o seu corpo seriam queimados e reduzidos a pó
para que não restasse memória da sua existência, que está na lei, né? E mais do que isso, as suas propriedades seriam expropriadas pelo Estado e seus filhos e netos ficariam inábeis e infames aos olhos da lei, da mesma maneira como quem comete crime de lesa majestade, que é atentar contra a vida do monarca. Então, ou seja, você não pagava sozinho isso. A sua família pagava também, né? As suas posses seriam expropriadas, seus filhos e netos ficariam manchados, assim, a honra deles, né? Essa família ficaria marcada, né? Isso foi criando essa cultura, né, que até hoje ainda é muito forte, de dizer, por exemplo, eu prefiro um filho morto a gay, lésbica, bissexual, travesti, homem trans, né? Então esse é um aspecto. Um outro aspecto que eu acho importante para a gente pensar, de onde vem essa violência? Porque assim, muita violência vem de casa, vem da família, né? Então, quando você me pergunta por que então, existe tanta violência, muita vem da própria família, né? Um outro aspecto disso é que a pessoa trans, ela buga o sistema social, né? Então, por exemplo, Roberta Close, você lembra dela, né? Lógico. Roberta Close foi desejada por muito cara machão, a figura padrãozona, sabe? Então, o homem típico, né? O homem típico desejava a Roberta Close. E aí, como é que fica a cabeça deles de olhar para aquela figura, ver que aquela figura é uma das mulheres mais bonitas que ele já viu, saber que ele tem tesão nela, e ao mesmo tempo saber que ela tem um pênis. Então é como se ele entra em choque. Ele dá um tilt, fica com vergonha, fica pensando, cara. E então, ou seja, muitas vezes o que acontece é que a pessoa trans desperta nessa outra figura, né, desejos que ela não quer reconhecer que ela tem. Foda-se o que ela é, foda-se o genital que ela tem, eu senti atração e não sei lidar com isso, vou para um psicólogo. Não, a pessoa prefere ir lá e matar a outra pessoa, culpá-la por ter despertado esse desejo e por ter, de alguma forma, colocado uma centelha dentro dessa figura de que talvez ela não seja tão tradicional, padrãozinha, como ela imagina que ela é. E assim, a aceitação dos pais é muito importante. Eu percebi que você está na casa do seu pai aí, cara. Como é que foi a aceitação do seu pai? Da sua mãe? Não, então, eu estou na casa deles aqui, estão casados ainda. E acho que sofreram muito, assim, falo até hoje ainda que, nossa, que sofrimento, eles choravam muito no começo da minha transição, porque não queriam isso pra mim, tinham medo que eu me fosse violentada, mas às vezes é engraçado, assim, que eu me sentia mais sendo discriminada dentro de casa do que fora, sabe? Então, porque aqui eles se recusavam a me tratar no feminino, me chamar pelo meu nome, né? Ainda estava nesse processo de aceitação e de lidar com isso, então era duro pra mim viver aqui. E era duro para eles também que eu me ver assim, porque todos os sonhos deles já tinham sido feitos pó e eles ainda não tinham sido recuperados da mudança de planos, né? E, então, é engraçado isso, né? Mas aos poucos as coisas foram mudando, né? Eu lembro que no primeiro dia que me viram assim, a minha avó pegou na minha mão e disse: eu vou rezar pra você ser meu nativo diante. Pra curar, né? Pra curar, né? Vamos, tem que se curar, meu filho. Né? Então Deus vai interceder. Puta, é foda, cara. Mas aí o tempo foi passando e aí no final, assim, minha avó morreu esse ano, assim, mas no final ela já me tratava no feminino sem problemas, tipo assim, gostei dessa roupa, você tá mais bonita assim, sabe? Então ela foi se acostumando e eu acho que eu também fui me acostumando e parei também de ficar pentelhando eles pra o tempo inteiro ficarem, acerta o meu gênero, chama pelo nome certo, tipo, foda-se aí, vocês estão errando, de vocês. eu comecei a não pegar mais tanto no pé, assim, não me preocupar tanto, porque senão é um desgaste gigantesco que eu fico sentindo. Eu acho que é mais fácil mesmo. Tá de boa, sabe? Eu quero estar de boa. Se errou, é um problema seu, sabe? Eu tentar não me deixar afetar por isso. Mas não é toda pessoa trans que é assim, né? Tem muita pessoa que é muito mal quando isso acontece. Amara, esse programa aqui é um programa assim, cuidado nenhuma, um programa vegano, tá ligado? Né? E esse programa só é possível graças a Vans e a Darkside. Quem é a Darkside? A Darkside é uma editora de livros, né? Você tem meu livro? Não, nem sabia. Então eu vou te mandar. Então você vai rachar o bico. É feito pela Darkside, né? Eles só fazem livro de terror, cara, né? Mas eles têm assim um capricho ímpar. Não, é verdade, é a minha vida. Quero ver. Aí você vai se identificar, acho que com um monte de coisa aqui também, porque né, minha vida não foi nada fácil também, né? E a Vans vai te mandar um tênis vegano, bonitão. Depois você me dá
seu endereço, tal, cara. Né? E tem a minha amiga Adriele, cara, que sempre dá as caras aqui. Se você viesse aqui presencial, você ia comer um rango vegano, né? Mas aí não tá rolando ainda, então vamos ver a Adriele aí, ensinar o povo a fazer um rango vegano aí, fácil, simples e barato. Vamos lá. Salve, salve, Panelovers! Desejo que estejam todos bem. A receita escolhida para essa semana é a minha versão de macasada, uma receita especial para as queridas do CCA CBAE, com muito carinho, e eu espero que vocês também aproveitem com muito carinho, que ela é bem saborosa e bem facinho de fazer. Até mais! Anteriormente, eu ensinei para vocês como eu faço para abrir o coco no fogo. Vocês podem fazer da mesma forma. Nós vamos utilizar dessa vez o coco inteiro e bater com 1 xícara de água. Transfira essa pasta para um recipiente, adicione 1 colher de café de sal e vá adicionando a tapioca 1 xícara por vez. Misture bem e agora, com a ajuda de uma concha, coloque a massa em uma frigideirinha antiaderente, como se fosse fazer tapioca. Com fogo baixo, deixe 3 minutinhos de cada lado. Essa receita é maravilhosa para comer com café. E se você preferir ela doce, no lugar do sal você pode colocar 1 colher de sopa de açúcar. Amara, explica o transfeminismo. Olha, então, né, quando a gente pensa em surgimento do feminismo, né, ele vai se desenvolvendo ao longo dos tempos, né, e alguns grupos, né, dentro desse coletivo mais amplo de mulheres vão se sentir invisibilizadas por algumas das pautas. Né? Então parece que as pautas, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, dados do feminicídio no Brasil recente, a gente vai perceber que o número de mulheres brancas assassinadas pelos seus companheiros, ou por serem mulheres, né, diminuiu, e o número de mulheres negras aumentou. Então é como se a gente estivesse percebendo que o feminismo, ele mexe, impacta na sociedade, mas às vezes ele privilegia alguns grupos de mulheres em detrimento de outros. E aí surgem justamente algumas rupturas, né, para mostrar tensionamentos internos, porque não é porque você é mulher que você deixa de reproduzir outros tipos de discurso opressor. Então, o que deveria ser um discurso feminista? Né? Não só um discurso feminista que pensa a mulher de uma forma abstrata, universal. É um discurso que pensa a mulher dentro da sua complexidade. Né? Só que, assim, dependendo da posição que você ocupa no mundo, você não consegue imaginar, né, as violências, os obstáculos que mulheres que ocupam outras posições enfrentam. Né? E aí, muitas vezes, você, né, pensa, por exemplo, a empregada negra e a dona de casa de classe média alta, branca. Né? Pode pensar, mulheres estão todas juntas na luta contra a opressão. Será que estão mesmo? Será que não existe outros tipos de opressão? Né, de classe social, né, de cor, né, de religião, né, de orientação sexual, mulheres com deficiência, mulheres sem deficiência, mulheres gordas, mulheres magras, tem muitas, né, outras formas de ser mulher, né, que se você pensa nessa mulher abstrata, universal, você acaba privilegiando essa mulher hegemônica, essa mulher, né, esse padrão mais dominante de mulher, né, esse padrão que está numa situação mais privilegiada. Né? Então vão surgindo dissidências dentro do próprio movimento feminista, tentando produzir outras perspectivas, outros olhares sobre o que poderia ser esse feminismo. Né? Então o feminismo, o transfeminismo, seria um feminismo pensado a partir da perspectiva trans. Né? Então um feminismo que coloca em questão, né, o que é ser mulher, que o ser mulher não é um mero desdobramento do genital quando se nasce. Eu já vi uns posts de minas feministas transfóbicas, cara. Por que elas têm esse preconceito, cara? A gente está numa sociedade que é transfóbica, então, de alguma forma, isso também não é porque a pessoa é feminista que ela deixa de reproduzir violências que ela foi criada para reproduzir, né? Então, por enquanto, a gente ainda vive numa sociedade, sabe? Não é porque você é feminista que você não vai ser racista, por exemplo. Ou que você não é elitista, sabe? Mesmo a luta vegana, a gente ainda vocês têm dificuldade. Eu ainda tentei ser vegetariano algumas vezes, não consegui, um dia ainda espero conseguir. Sei que é um rolê super cagado, mas é mesmo se comer carne, sabe? Eu sei que a indústria da carne, a indústria do sofrimento animal, é um negócio super tenso, mas ainda tem um monte de coisas que foi criada para naturalizar isso.
né? Tem propaganda na TV, tem toda aquela disponibilidade de ofertas de comida fácil ali no supermercado. Então você tem que lutar contra um monte de coisa para conseguir não só reconhecer que aquilo é ruim, mas para você também romper com os hábitos que te condicionaram e romper com a noção de que você pode ser outra coisa. Porque é quase que no Brasil, imagina, te pergunto assim, né? Como é que você como uma pessoa vegana, imagina que você o tempo inteiro te zoam, né? Te enche a paciência para você ser vegano, não é? Não, os caras falam, como é possível um vegano gordão igual você, cara? Eu falei, porra, mano, eu como capim, cara. Então, mas é isso. Quando eu tentei ser vegetariana, o tempo inteiro eu tentava me convencer a voltar a comer carne. Então, eu fico imaginando que quem é há mais tempo vegetariano ou vegano, eu tenho que ter essa zoeira, essa pressão. Ah, será que você não quer nem uma carninha? Você não quer nem um pouquinho aqui? Ah, mas nem peixe. Nem peixe, né? Nem requeijão, você não vai usar nenhum requeijinho, sabe? Então, ou seja, tem toda essa coisa, porque as pessoas muitas vezes, por mais que elas saibam que a indústria da carne é uma indústria zoada, a indústria do laticínio ainda tem uma dificuldade de romper com os padrões opressores, né? E a mesma coisa a gente pode pensar com a questão do racismo, né? Então a pessoa branca, muitas vezes, que é privilegiada por viver numa sociedade racista, que vai oprimir corpos negros e não vai oprimir corpos brancos. A gente, de alguma forma, tem essa questão, né? A gente vai andando na rua, eu posso parar um policial e pedir uma informação para ele. Se uma pessoa negra para um policial e pede uma informação, ela pode levar uma geral, sabe? Então, tem essas coisas que é muito louco, né? E aí a gente nem percebe que a gente é beneficiado por essas coisas, né? E a gente é beneficiado porque outras pessoas estão sendo desbeneficiadas, estão sendo atacadas por isso. Então, algumas outras pessoas estão ganhando um monte de obstáculos extras e o nosso caminho fica um pouco liberado, né? Então, você entrar numa loja e um segurança vem atrás de você, né? Então, ou seja, essas pressões que as pessoas sofrem, né? Quem não sofre essa pressão não consegue perceber isso. E aí, às vezes, naturaliza isso e acha que isso não é um problema, né? E aí eu vejo que algumas feministas, né, elas, muitas vezes, elas encarnam essa noção anos 70, sabe? Quando ainda a população trans era muito diminuta, né? Hoje em dia, falar que não existem pessoas trans é tipo um contrassenso. A gente já tem um documento retificado, sabe? O STF já está apoiando a nossa luta, sabe? A gente já tem figuras políticas votadas aí, eleitas, né, com muita votação muito expressiva. Então a gente já está ocupando mais espaços, mas ainda assim, né, tem essas feministas que nos atacam, tem o Bolsonaro, que quando cai uma pergunta do Pajubá no Enem, você lembra quando aconteceu isso? 2018? Sim. Ele ficou furioso, né? Meu Deus, dialeto gay no Enem, isso é inacreditável. Então, ou seja, ainda causa horror para o conservadorismo, né, para um certo conservadorismo, para grupos, né, que querem voltar a acreditar que é possível existir uma sociedade sem pessoas trans. Né? Cara, mas o Brasil sempre foi gay, não é não? Sempre foi gay o Brasil, cara. Não tem como esconder isso, cara. Os relatos originais, né, dos primeiros cronistas falando sobre a população que existia aqui no primeiro século são muito loucos. E não só dos povos originários, não só dos indígenas, não. Quando a Inquisição veio aqui, né, e obrigou as pessoas a confessarem seus pecados, tem tudo isso registrado, João. E aí, se você ler aqui, você fica pasmo com a putaria que reinava nesse lugar. Sim, lógico, lógico, cara, né? Só que, assim, nos anos 70, as pessoas parece que aceitavam mais o gay, mas aceitavam por aquele gay caricato, né, da TV, né, o Jô Soares como o Capitão Gay, sabe, aquela coisa, cara. Mas você via o racismo e o preconceito tipo nos Trapalhões, cara, né? Sim. Isso já era meio que introduzido na cabeça da criança, a criança ficava assistindo ali o Mussum falando que macaco é sua mãe, né? Os caras na oficina mecânica, os caras, cadê o macaco, né? Aí o macaco é a mãe, sabe? A TV sempre fez esse desserviço, né? Agora, assim, eu tava lendo aqui, cara, que você foi a primeira mulher trans a obter título na Unicamp com seu nome social. Sim, meu doutorado, em 2018 também. E aí? Então, olha só, eu tô lá na Unicamp, como eu assumi minha transição em 2014. 2018 foi a primeira vez que a Unicamp meio que se posicionou a respeito disso, né? Então mandaram a TV Unicamp para fazer uma cobertura do meu doutorado, da minha defesa.
E aí foi esse momento em que, de alguma forma, a Unicamp deu uma mensagem para o Brasil, né, de que tinha um orgulho da minha transição, do fato de eu estar lá, né, de eu ter engrossado as fileiras de estudantes unicampineiros, né. E eu acho que foi algo simbólico, assim, né? Uma grande universidade dizendo que estamos aqui, né, na primeira defesa de doutorado de uma pessoa trans usando o nome social. Então não sabemos se outras pessoas trans passaram por essa universidade antes e defenderam o doutorado antes. Ela é a primeira que a gente tem em registro, 2018. Né? Isso, ao mesmo tempo que isso é uma conquista, isso é uma denúncia também, né? Do quanto a gente é tão recente, né? Como recente pra caralho, cara. A gente tá, ao mesmo tempo que a gente comemora, a gente chora, né? Porque, 2018, a primeira ali desse espaço, né? E as primeiras trans que a gente tem consciência, né? Isso que a gente lembra, né? Que defenderam o doutorado antes, não são de muito tempo antes, 2012, 14, né? A gente está ainda tentando mapear quem são essas pessoas, né? Às vezes elas surgem, eu já tinha defendido doutorado, mas eu não tinha muita visibilidade, eu não gostava de me expor muito, porque a porrada era grande, né? Agora a gente consegue se expor mais, porque a gente tem um grupo já para dar conta da porrada, né? Mas foi importante isso, né? Foi importante a Unicamp sinalizar que tinha orgulho de mim ali, porque isso também é uma mensagem para outras universidades começarem a disputar, né? A querer ter mais alunos e alunas trans. Porque isso não é uma questão só de uma caridade, nós queremos ajudar esse povo marginalizado. Né? Tem saberes que a gente possui e que o resto da sociedade não possui. Porque a gente olha a sociedade de uma determinada perspectiva. Né? Então, a universidade, se ela quer ter esse nome de universidade, ela precisa ter ali a convivência de perspectivas múltiplas. Né? Ela precisa ter ali várias cabeças pensantes pensando o mundo de inúmeras perspectivas. Né? Porque isso enriquece o debate. Né? Então, não é uma questão de caridade, não é assim somos boazinhas. Queremos uma universidade melhor, né? Uma universidade mais plena, mais condizente com esse nome que a gente se deu. Né? Então, é isso. Para ser uma universidade mesmo, então precisa ter muita pessoa negra ali, e não só como estudantes, mas também como corpo docente, com cargos deliberativos, né? Precisa ter pessoas trans, né? Precisa ter LGBTs, precisa ter pessoas com deficiência, precisa ter um amplo pessoas pobres, né? Com bolsa, com condições de permanência, então não é só acesso, é também garantir que essas figuras consigam chegar até o final, né? Oferecer, de alguma forma, pensar políticas, né? Para que essas pessoas consigam também dar o seu melhor. Porque uma coisa, sabe, isso que eu notei, né? Antes da minha transição, eu era um homem, né? Fui criada para ser um homem, existia como um homem, tinha cara de heterossexual, então ninguém olhava para mim e dizia isso aí é bicha, né? Ou vai ser travesti. Não tinha assim, uma coisa muito feminada, não tinha nada disso. Né? E aí, então, naquele momento, eu morava com os meus pais, vinha de uma classe média, branca, né? Então, eu podia somente esquecer da vida e estudar. Mas imagina, depois eu fui me dando conta, assim, né, que eu não era o tipo de pessoa que está na universidade e nem o único tipo de pessoa que existe. Então, tinha minhas amigas que eram mães solo, sabe? Elas eram mães e criavam sozinhas os seus filhos, sem pensão, sem nada. Então, a dificuldade que ele enfrenta para conseguir estudar, o mesmo que eu estudo, né? Se a Unicamp não oferece creche, mesmo que ofereça creche, então, percebe essa diferença? Né? Aí a pessoa negra, aí a pessoa LGBT, a pessoa com deficiência, né? E aí quando eu começo a minha transição, eu não conseguia mais ser aquela figura que esquecia do mundo, sentava lá na biblioteca e ficava estudando, e escrevendo paper, artigo que ninguém vai ler, achando que aquilo ia ser ótimo, tava ok. Eu comecei a me sentir mal fazendo isso. Eu precisava, de alguma forma, disputar o mundo, não só ficar trancada naquela biblioteca estudando. Né? Então, eu comecei a me dividir entre ser militante e ser acadêmica. E a Unicamp veio para cima de mim por conta disso, porque, para eles, eu estava perdendo produtividade, eu não estava mais sendo tão produtiva como antes. Só que agora, para eu sair na rua, era um parto. Porque eu saía na rua, as pessoas me ameaçavam, me xingavam, ficavam apontando dedos. Sair na rua era um gesto temerário, né? Então, que eu não vivi isso antes. Né? Até 29 anos eu não sabia o que era passar a mão no meu corpo sem meu consentimento. A partir dos 29 anos, isso passa a ser rotineiro. Eu tô andando na rua, um cara vem e passa a mão em mim, o outro vem e diz coisas obscenas no meu ouvido, né? E aí você tem até medo de revidar, ou xingar, ou falar alguma merda, ou sair correndo só, porque eles se sentem ofendidos se eles te demonstraram desejo por você e você rechaçou esse desejo. Né? Muito homem se sente ofendido se ele deu em cima de você e você mandou olhar merda ou falou que você não tá afim.
entende? Então, ou seja, é tudo um gesto temerário, assim, né? Existiu um gesto temerário, então eu não podia mais ser a mesma estudante de antes, porque agora eu tinha que lidar com outras coisas, né? E eu precisava lutar por um mundo que soubesse me respeitar como eu era, como eu estava me tornando. Então eu comecei a me dividir entre esses dois aspectos, né? Entre ser uma acadêmica e ser uma militante. E isso a Unicamp foi ficando irritada comigo. Eu quase perdi minha bolsa, tive vários problemas, mas depois a gente conseguiu contornar e chegar num acordo ali. Mas é esse tipo de problema que a gente vive que eu só me dei conta que existia depois que eu fiz a minha transição. Legal. Eu acho que é engraçado que aqui no Brasil, que quem, numa relação gay, assim, que quem come cu, o cara é o macho, né? É o homem. Uhum. Ele não acha que ele é gay, cara, né? É muito louco. Né? E eu vendo dos anos 80, cara, eu peguei eu frequentava o Madame Satã, bem na época da Você AIDS. Cláudia Né? Wonder? Conheci, era minha amiga, Cláudia Wonder, cara. Era minha amiga, velho. Afinada Cláudia Wonder, né? Sim, sim. E ali eu comecei a esquecer a minha homofobia, né? Porque era uma homofobia de berço. Né? Eu já fiz meia-culpa disso aí, já várias vezes, tá ligado? Né? Que foi o pessoal da noite, do Tecno, do Hell's Club, né? Que me ensinou a ser uma pessoa melhor, né? E aí aceitar o pessoal LGBT que ia mais, saca, meu? Aquela coisa. Que massa. Né? E hoje em dia eu acho que eu tô aprendendo, né? Aprendendo. Eu tô, né? Eu chego lá, né? Cara, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, cara. Foi muito legal, viu, meu? Foi muito foda. Ah, que massa, tô bem feliz. Muito bom estar aqui contigo. Não, você é uma figura assim que povoou a minha adolescência ali. De repente, quando a Carola chegou pra mim e falou: João Gordo, deixa eu entrevistar. Eu falei: quem? Como assim? Mas você ficou com medo? Você acha que ia chegar e. Eu sabia que você tinha dado uma guinada na vida, você tinha se transformado. E que não era nem aquela figura doidona, assim. Embora seja ainda também. Né? Eu ainda sou uma figura doidona, mas sou uma figura doidona melhor, né, meu? Eu tô com 58 anos, saca? Sabe? Tô quase 60, tiozinho. Que massa, já tem que ficar melhor, né? Amara, muito obrigado, viu? Foi muito legal, cara. Muito legal mesmo. Valeu participar aí, né? E toda a felicidade pra você. Beleza? Tamo junto, cara. Então, um beijo aí pra ti. Um grande abraço, cara. E o pessoal de casa aí, vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto com mais alguém super interessante, inteligente, cara. Você aperta esses botãozinhos pra divulgar a gente aí, aperta aí o Brasamora. Valeu, tchau.